No dia 3 de abril, o universo enviar-lhe-á uma mensagem. E a maioria das pessoas vai perdê-la, porque procurará no lugar errado. Estarão à espera de um sinal, algo brilhante, óbvio, ruidoso, mas a mensagem chegará em silêncio, através de uma sensação, através de uma frase ao acaso que, de repente, a faz parar a meio do dia, através de um pensamento que surge quando menos se espera e que se revela mais certeiro do que tudo o que ponderou durante semanas. Mercúrio encontra Júpiter. 2 signos de água. Um trígono, o aspecto mais puro, mais harmonioso que existe. E quando estas duas forças se unem na água, a informação deixa de passar pela cabeça. Passa pela profundidade. Através daquele canal que funciona sem palavras, mas que nunca se engana. E juntamente com esta mensagem, abre-se uma oportunidade. Dourada. Aquela que esteve ao seu lado, talvez durante dias, talvez semanas, talvez muito mais tempo. Mas até hoje, algo impedia que a visse. Hoje, aquilo que a impedia vai desaparecer. E a oportunidade tornar-se-á tão clara que se admirará. Como é que não reparei nisto antes? Mas há também um segundo lado neste dia. Porque ao mesmo tempo que a mensagem, ao fim da tarde, ativará uma força que lhe pedirá algo em troca. Não um sacrifício, não sofrimento, mas honestidade. Aquela honestidade da qual não se pode desviar, e depois da qual tudo se torna mais simples. Daqui a poucos minutos compreenderá do que estou a falar. E por que é que esta honestidade não é um preço, mas sim uma libertação? Para compreender como funciona este dia, é preciso entender como está estruturado o canal através do qual a mensagem chegará. Porque no dia 3 de abril, esse canal é incomum. E se estiver à espera da informação da forma habitual, através da análise, da lógica, da reflexão sequencial, corre o risco de perder o mais importante. Mercúrio encontra-se em Peixes, Júpiter em Caranguejo, ambos em signos de água. E o trígono entre eles não é uma ponte aérea entre duas mentes, é uma corrente submersa entre duas profundezas. Neste dia, a informação não vem de cima, vem de baixo. Não através do pensamento, mas através daquilo que está por detrás do pensamento. Através da sensação que ainda não tem palavras. Através da imagem que surge e desaparece, mas que deixa um rastro mais certeiro do que qualquer análise. Mercúrio representa a forma como pensamos, como formulamos, como processamos informação. Nos dias normais, ele funciona como um processador, rápido, linear, do ponto A ao ponto B. Mas em Peixes, Mercúrio funciona de outro modo. Não constrói uma cadeia, capta o todo. Não analisa por partes, apreende a imagem de uma só vez. Como uma fotografia que não se revela pixel a pixel, mas toda ao mesmo tempo. E nesse momento, aquilo que o pensamento comum levaria dias a alcançar, chega num segundo. Por inteiro. Pronto. Júpiter amplifica isto muitas vezes, porque Júpiter é a expansão de tudo aquilo que toca. No trígono com Mercúrio, ele não expande o volume de informação, mas sim a capacidade de percepção. Imagine que habitualmente olha para sua vida através de uma fechadura. Vê um fragmento, um detalhe, um canto da sala. No dia 3 de abril, Júpiter escancara a porta e você vê a sala inteira. Com os móveis, as janelas, o espaço que nem suspeitava. Nada de novo apareceu na sala, mas você, pela primeira vez, vê como tudo está organizado. E é aqui que está o detalhe que torna este trígono especial. Mercúrio ainda se move na zona do seu recente movimento retrógrado. Os astrólogos chamam a isto a sombra pós-retrógrada. Significa que ele está a passar pelos graus que já percorreu, 2 vezes. Primeiro para frente, depois para trás, no retrógrado. E agora, novamente para frente. A terceira passagem, a final. E nesta terceira passagem, com o apoio de Júpiter,
acontece aquilo que é impossível nas duas primeiras. A clareza final. O último fragmento. Aquela peça do puzzle sem a qual todo o quadro parecia incompleto, mas que não conseguia encaixar enquanto Mercúrio não percorresse todo o caminho. O que significa isto na prática? Significa que a mensagem do dia 3 de abril, muito provavelmente, não será sobre algo completamente novo. Será sobre aquilo que você já sabia, que sentia, sobre o que suspeitava, mas lhe faltava uma última confirmação, uma palavra, um olhar, uma coincidência, aquela após a qual algo faz clique dentro de si e uma voz diz: aqui está, agora está claro, agora tenho a certeza, agora sei. E eis como isto pode chegar. Não através da meditação, embora também possa ser por aí, mas através de um dia comum. Através de uma conversa em que o interlocutor diz por acaso uma frase, e essa frase revela-se a resposta para a pergunta que trazia dentro de si, talvez há muitas semanas. Através de um livro aberto numa página ao acaso, onde uma linha lhe toca tão profundamente que lhe arrepia a pele. Através de uma memória que emerge sem motivo e que de repente liga dois eventos que antes pareciam desconexos. Através de um sonho onde não há enredo, mas sim uma sensação. Uma sensação quente, clara, incondicional. Estou no caminho certo. Os neuropsicólogos descrevem este tipo de informação como conhecimento implícito. O conhecimento que o cérebro já formou, mas ainda não traduziu para a consciência. Ele vive no corpo, na intuição, naquela sensação de eu sei, mas não consigo explicar. O trígono de água entre Mercúrio e Júpiter cria as condições para que este conhecimento implícito, pela primeira vez, irrompa a superfície e se torne explícito, falado, consciente, seu. Mas a mensagem é apenas a primeira parte do dia, porque por detrás da mensagem está sempre uma pergunta: o que vai fazer com ela? E a resposta a essa pergunta está ligada àquilo que no dia 3 de abril se revelará como uma oportunidade dourada. Aquela que esperava precisamente por este momento. E agora, sobre o que se abre juntamente com a mensagem. Porque a mensagem não é apenas informação, é uma chave. E no dia 3 de abril, essa chave gira na fechadura que esteve fechada, talvez durante muito tempo. Eis como Júpiter funciona. Ele não cria nada de novo, não materializa oportunidades do ar, não lança presentes dos céus. Ele faz algo muito mais poderoso. Muda a sua visão. Expande o leque daquilo que você consegue notar. E as coisas que estiveram mesmo à sua frente, mas que o cérebro sistematicamente filtrou como irreal, não é para mim, demasiado bom, tornam-se de repente visíveis. Não porque tenham aparecido, mas porque o filtro que as escondia enfraqueceu. Imagine isto assim. Todos os dias passa pela mesma rua. Conhece cada casa, cada curva, cada racha no asfalto. E de repente, um dia, nessa mesma rua, repara numa porta. Não é nova. Sempre esteve ali. Mas passou por ela centenas de vezes e não a viu. Não porque seja cego, mas porque o cérebro decidiu: isto não é para ti. Não vale a pena olhar. E você não olhou. No dia 3 de abril, vai olhar. E atrás dessa porta, encontrará o que procurou. O que pode ser isto concretamente? As possibilidades são tão variadas quanto as vidas daqueles que agora escutam. Para alguns, será uma ideia, daquelas que não chegam aos pedaços, mas por inteiro, com um plano, com um primeiro passo, com a sensação de é isto, aquilo que quero fazer. Não um sonho, mas um pensamento concreto, vivo, realizável, que talvez tenha batido a porta antes, mas foi sempre rejeitado por aquele "isso não é sério" ou "quem sou eu para tal?".
No dia 3 de abril, essas vozes silenciarão. E a ideia, pela primeira vez, será ouvida sem interferências. Para outros, será uma pessoa. Não alguém novo na sua vida, embora isso também seja possível, mas alguém que já está por perto. Um colega com quem nunca conversou verdadeiramente, um conhecido que via como parte do cenário, ou até alguém próximo, que há muito deixou de ver com olhos de ver, porque o hábito substituiu a atenção. Júpiter em trígono com Mercúrio não abre apenas os olhos, abre os ouvidos. E neste dia, a voz de alguém pode soar de modo diferente. Não porque a pessoa mudou, mas porque você, pela primeira vez, vai ouvir aquilo que ela tem dito todo este tempo. Para outros, será um caminho. Não a abstrata direção da vida, mas o próximo passo concreto que até hoje parecia incompreensível. Sabia que queria mudanças. Sentia que não estava no seu lugar. Mas o para onde permanecia difuso. Como uma estrada no nevoeiro. Você sabe que ela existe, mas não vê para onde leva. No dia 3 de abril, o nevoeiro dissipar-se-á. Não por completo, mas o suficiente para ver a próxima curva. E isso basta. Porque depois dessa curva, revelar-se-á a seguinte. E depois dessa, outra mais. Mas o primeiro passo, aquele que era impossível no nevoeiro, torna-se hoje evidente. E para alguns, será uma decisão. Aquela que amadureceu dentro de si durante semanas, meses, talvez mais. Que você conhecia, mas não se atrevia a pronunciar. Que sentia, mas temia as consequências. No dia 3 de abril, Júpiter não se limitará a mostrar-lhe a decisão. Mostrar-lhe-á em contexto. Na escala de toda a sua vida. E você verá, esta decisão não é arriscada, é a única correta. E o medo que a envolvia não era o medo da escolha errada, era o medo da escolha certa. Do facto de que, depois dela, tudo mudará. E mudará para melhor. Os neuropsicólogos descrevem um fenômeno a que chamam cegueira perceptual por desatenção. É quando o cérebro, literalmente, fisicamente, não vê o que está mesmo no seu campo visual, porque a atenção está direcionada para outro lado. A famosa experiência do gorila, em que as pessoas contavam passes de bola e não repararam num homem vestido de gorila que atravessou o ecrã, é exatamente sobre isso. O gorila estava lá, mas o cérebro filtrou-o. Júpiter em trígono com Mercúrio retira esse filtro. E o gorila, a sua oportunidade dourada, torna-se visível. Talvez pela primeira vez, talvez pela última vez em que estará tão próxima. Mas o que torna este dia verdadeiramente especial é o seguinte: ver a oportunidade é metade do caminho. A outra metade é decidir agarrá-la. E para isso, precisa de ter as mãos livres. E as mãos podem estar ocupadas com o que é habitual, com o que é familiar, com aquilo a que se agarra por inércia. E ao fim da tarde do dia 3 de abril, ativará uma força que a ajudará a abrir os dedos. Ao fim da tarde do dia 3 de abril, a energia do dia muda. Não de forma brusca, mas de modo perceptível. Como se a luz da manhã, suave e expansiva, se adensasse ao entardecer, se tornasse mais densa, mais profunda, mais precisa. E a razão é Vênus, a formar um quadrado com Plutão. O quadrado não é um trígono. O trígono é fluxo. O quadrado é pressão. Mas não uma pressão destrutiva. É aquela pressão que o carvão sente antes de se tornar diamante. Um aperto que não quebra, mas cristaliza. E Vênus com Plutão em quadrado é um momento de cristalização na área que toca a todos. As relações, os valores, aquilo a que se agarra, e aquilo a que se agarra em vão. Eis como funciona. Pela manhã, Júpiter abriu seus olhos. Você viu a oportunidade dourada, a ideia, a pessoa, o caminho, a decisão.
algo que se acendeu dentro de si e lhe disse: é isto, meu, verdadeiro. E aqui está você diante disso, com clareza na cabeça, com a sensação do sim no peito, e estende as mãos para agarrar. Mas as mãos estão ocupadas. Não porque seja ganancioso, não porque não consiga soltar, mas porque aquilo que está nas suas mãos é habitual. Está quente de tanto tempo segurado. É familiar ao mais pequeno detalhe. E soltá-lo, mesmo por uma oportunidade dourada, assusta. Porque o habitual, por mais apertado que se tenha tornado, é o conhecido. E o novo é o desconhecido. E o cérebro, programado para a sobrevivência, escolhe o conhecido. Mesmo quando o conhecido já não serve há muito tempo. Plutão, ao fim da tarde do dia 3 de abril, faz aquilo que ninguém faz melhor. Mostra, calmamente, sem dramatização, sem histeria, o que exatamente você está a segurar. E faz uma pergunta: isto ainda é seu? Ou você apenas se habituou ao peso? E o mais interessante é o seguinte: quando responde honestamente a esta pergunta, o medo de soltar desmorona-se. Porque o medo não se sustentava na ligação afetiva. Sustentava-se na ilusão de que, sem aquilo, haveria vazio. Plutão mostra: por detrás do habitual não está o vazio. Por detrás dele está espaço. Espaço livre, limpo, pronto para acolher o que viu de manhã. Aquela mesma oportunidade dourada, para a qual simplesmente não havia lugar. Se nesta noite sentir vontade de falar, fale. Não por ressentimento, não pelo que esteve guardado, mas a partir da clareza que o dia lhe deu. Não serão conversas difíceis. Serão conversas que há muito esperavam por coragem. E a coragem, após a mensagem da manhã e a clareza de Júpiter, finalmente chegou. Não é agressiva, não é desesperada. É aquela coragem silenciosa e madura que surge quando sabemos exatamente o que queremos dizer e por quê. Se nesta noite algo dentro de si começar a soltar-se, permita. Não tente agarrar de volta o que está a ir embora. Hábitos que deixaram de servir. Atitudes para consigo mesmo que há muito se tornaram apertadas. Papéis dos quais já cresceu. Expectativas que se sustentavam não na esperança, mas no medo da desilusão. Tudo isto pode começar a desprender-se. Não com dor, mas com um alívio especial, daquele que sentimos quando tiramos um sapato que apertou o dia inteiro. Sabia que apertava, mas suportou, porque não havia outro. Agora há. Amanhã mostrou-lhe qual. E a noite ajuda a tirar o velho. Os neuropsicólogos descrevem isto como reconsolidação emocional, um processo em que o cérebro resgata uma crença antiga da memória de longo prazo, torna-a momentaneamente plástica e a reescreve. Não a apaga, reescreve-a. A informação antiga permanece, mas perde a sua carga emocional. Aquilo que antes causava medo, deixa de assustar. Aquilo a que se agarrava por ansiedade, deixa de parecer necessário. E as mãos, finalmente, abrem-se. Não porque você forçou, mas porque já não há razão para continuar a segurar. É este o preço da oportunidade dourada. Não um sacrifício, não uma perda, mas honestidade. Um olhar honesto sobre o que ocupa as suas mãos. Uma resposta honesta à pergunta: isto ainda é meu? E uma decisão honesta, de abrir espaço para aquilo que é verdadeiramente seu, para aquilo que esperava atrás da porta que finalmente viu. E quando as mãos estão livres, a mensagem foi ouvida, e a oportunidade está mesmo diante de si, acontece algo que não acontece nos dias comuns. De repente, vê a sua vida por inteiro. Não um fragmento, não um trecho, mas todo o padrão, desde o início até este momento. E esse padrão é de uma beleza avassaladora. Mas o que acontece quando a mensagem é recebida? A oportunidade é vista e as mãos estão livres. Nesse momento, geralmente de forma inesperada, ativa-se uma outra visão. Não para a frente, não para o lado, mas para cima.
como se o elevassem acima da sua própria vida, e você a visse pela primeira vez, não de dentro, mas de cima. E aquilo que se revela dessa altura é de uma força avassaladora, não pela escala dos acontecimentos, mas pela escala do sentido. Porque visto de baixo, a meio do dia, no meio da rotina, entre mais uma decisão e mais uma preocupação, a vida parece um conjunto de acasos. Aqui tive sorte, ali não tive. Esta pessoa apareceu sem se saber por quê. Aquela situação terminou sem se saber por quê. E parece caos. Um movimento browniano sem lógica nem direção. Mas lá de cima, no dia 13 de abril, no trígono dos signos de água, com as mãos livres e a cabeça clara, você vê de repente. Isto não é caos, é um padrão. Cada ponto está ligado a outro. Cada curva levou a seguinte. Cada encontro, mesmo aquele que parecia um erro, fez parte do desenho. E este desenho não é aleatório. É seu. É sobre si. E é muito mais belo do que parecia visto de dentro. Esta sensação não pode ser provocada por um esforço de vontade. Não podemos sentar e decidir. Agora vou ver o sentido da minha vida. Ela surge sozinha, quando as condições estão criadas. Quando os filtros são removidos. Quando o cérebro está suficientemente relaxado para deixar de analisar por partes e aprender o todo. O trígono de Mercúrio e Júpiter em signos de água cria exatamente essas condições. A água não analisa, ela reflete. E nesse reflexo, você vê a sua vida tal como a vê alguém que conhece toda a história. Não um capítulo isolado, mas o romance inteiro. E eis o que pode descobrir nesse padrão. Aquela perda que lhe pareceu injusta e que agora se vê, limpou o espaço para o que veio depois. Sem ela, não haveria lugar. Sem lugar, não haveria oportunidade. Sem oportunidade, você não estaria aqui. Neste ponto, com esta compreensão. Aquela pessoa que lhe causou dor e que agora se vê, ensinou-lhe algo que não poderia ter aprendido de outra forma. Não porque a dor fosse necessária, mas porque aquilo que retirou dela tornou-se parte do seu alicerce. A parte que o tornou suficientemente forte para o dia de hoje. Aquele período que lhe pareceu perdido, anos em que nada acontecia, em que a vida esteve parada, e que agora se vê, não foi uma pausa. Foi um enraizamento. As raízes desceram em profundidade, invisíveis, silenciosas. E agora, são exatamente elas que o seguram. São elas que lhe permitem manter-se firme, sólido, enquanto o vento da mudança ganha força. Os neuropsicólogos chamam a isto integração narrativa, o momento em que o cérebro une memórias dispersas numa história coerente. Estudos mostram que as pessoas capazes de ver a sua vida como uma narrativa com sentido, e não como um conjunto de eventos aleatórios, possuem um nível significativamente mais elevado de resiliência psicológica. Não porque a sua vida tenha sido mais fácil, mas porque veem as ligações, veem a lógica, veem o padrão. E essa visão, por si só, dá força. Porque quando sabemos que nada foi aleatório, o medo do futuro desaparece. Se o passado fez sentido, então o futuro também fará. E aquilo que agora parece incompreensível, também um dia se encaixará no seu lugar. O dia 3 de abril oferece-lhe este olhar. Não para sempre, assim não funciona. Mas tempo suficiente para ver, para recordar, para sentir, com todo o corpo, não apenas com a cabeça, que a sua vida não é caótica, que tem uma direção, que cada passo, mesmo o mais doloroso, fez parte do caminho, e que este caminho leva para onde precisa de ir, mesmo quando parece que se perdeu. E eis o que acontece quando vê isto. As perguntas que o atormentavam caem por terra. Não porque tenham encontrado respostas, mas porque lá do alto do padrão, deixam de ser perguntas. Passam a fazer parte do desenho. E o desenho fala por si só. A manhã trouxe a mensagem. O dia abriu a oportunidade dourada. A noite libertou as mãos. E agora, no silêncio depois de tudo, você vê o porquê. Por que esta mensagem? Por que esta oportunidade? Por que agora?
E esse porquê vale todo o dia, toda a semana, todo o caminho que o trouxe até este ponto.